Você coloca os pés e Deus coloca o chão. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, amém. Me chamo missionária Lúcia e eu quero compartilhar uma palavra do Senhor nesta manhã, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero ler somente o versículo 1. E a palavra fala assim: Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Glória a Deus. Quando nós vemos essa palavra, essa passagem, onde Jesus ele acaba de sair dos 40 dias de jejum, a palavra fala que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quando nós vemos a palavra do Senhor, nós não vemos como que Jesus foi criado, como que foi a vida de Jesus antes dos 30 anos. Porque quando Jesus ele aparece, quando a palavra do Senhor vem falando de Jesus, mesmo depois de adulto, ele já estava com 30 anos. Foi quando Jesus foi batizado por João Batista e logo após o batismo, Jesus ele se guardou durante 40 dias ali jejuando para ser usado pelo seu propósito. E a palavra do Senhor vem nos dizendo que Jesus antes desses 30 anos, ele não é mencionado na Bíblia. O que Jesus fazia, qual era a vida de Jesus, como era a vida de Jesus. Eu acredito que Jesus, sendo o filho mais velho de José e Maria, ele até foi passado para ele ali para ele ser trabalhado na marcenaria, porque a palavra fala que José, o pai de Jesus, era marceneiro. Porém, Jesus ele foi gerado no ventre de Maria para um propósito. Propósito esse para salvar a humanidade. Porém, antes de chegar até a consumação, a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, pela nossa vida, a ressurreição de Jesus após a morte, a ressurreição depois de 3 dias, houve-se um percurso. Jesus ele teve uma vida, ele viveu assim como nós. Às vezes você já se perguntou que Jesus ele poderia também olhar ali o contexto de vida dele, sabendo o que iria passar, tudo ali, porque o único que veio nessa terra, sabendo o que iria acontecer, como iria acontecer a vida dele, como seria a morte dele, todo o percurso de vida dele foi Jesus. Porque se o Senhor falasse para nós que nós iríamos sofrer, os sofrimentos que nós iríamos passar nessa terra, talvez nós não iríamos aceitar. Porque nós, seres humanos, nós não tendo a intimidade ali, aquela afinidade com o Pai, assim como Jesus tinha, nós não iríamos suportar. Mas o Pai, sendo um Pai cuidadoso, zeloso pela nossa vida, Ele não permite nós sabermos o que vai acontecer na nossa vida, qual é a trajetória da nossa vida. Por isso que o Senhor nos guarda. O Senhor, Ele nos guarda de uma tal maneira para nós não sofrermos antecipadamente. Jesus, Ele sabia. Por isso que Ele dizia aos seus discípulos: eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Mas a palavra fala também que o Espírito Santo de Deus, ele não deixava ali os seus discípulos, os discípulos de Jesus, entender ali o que Jesus estava dizendo no fato. E a palavra fala que Jesus, mesmo ali, passando por tudo que ele passou antes dos 30 anos, ele não saiu do seu propósito. Ele poderia ter continuado o legado do seu pai, José, um marceneiro. Mas Jesus, ele não aceitou as coisas deste mundo. Ele nasceu com um propósito. E ele não saiu desse propósito. E às vezes na nossa vida, situações querem nos tirar desse propósito. Houve o nascimento.
Cada um de nós vem neste mundo com um propósito. Cada um de nós o Senhor coloca neste mundo com um propósito. Às vezes você se pergunta e olha no contexto da sua vida, da sua história, que você não tem propósito. Você imagina que você não tem propósito. Ou até mesmo você se pergunta qual é o seu propósito. Mas nesta manhã, o Senhor está dizendo, você tem propósito. Eu não sei quais foram as feridas, eu não sei qual o percurso da sua vida. Aqui Jesus ele estava com 30 anos. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas tem propósito. Eu não sei quais foram as feridas, algumas dessas feridas até mesmo já estão virando cicatrizes, algumas ainda estão feridas, até mesmo sangrando. Mas nessa manhã, eu não sei o seu propósito, mas eu quero te dizer de um Deus grande, maravilhoso, soberano. E esse Deus, ele sabe o seu propósito. Ele sabe o porquê que você está nessa terra. Ele sabe o porquê tem acontecido coisas na sua vida que até mesmo você não queria que acontecesse, mas tem acontecido. Porém, quando nós vamos vendo o nosso libertador, que foi Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário para as nossas vidas. Esse libertador, ele teve um percurso na vida dele, antes de cumprir a promessa, o propósito da vida dele. Houve um percurso. Jesus, ele sabia que ele ia ser julgado. Jesus, ele sabia que as pessoas iriam cuspir nele. As pessoas iriam moer, assim como lá no livro de Isaías está escrito, que pelos nossos pecados, ali a carne dele ia ser moído. Quando nós vemos o filme A Paixão de Cristo, esse filme ele revela um pouquinho, sabe, um pouquinho da dimensão ali do sofrimento de Jesus. E Jesus, ele não parou. Em nenhum momento ele parou com o seu propósito. Teve um momento, a palavra fala que ali, antes, de Jesus ser traído por Judas, quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, Jesus, ele olhou para o Pai e disse: Pai, se puder, afastar de mim esse cálice, se houver outra maneira que eu possa morrer pela humanidade, por mim, por você, para que esses pecados venham a ser libertos, para que essas vidas venham a ser libertas, cumpra-se. Mas, Pai, que em todavia venha a ser feita a tua vontade. Ali Jesus, em todo momento, ele falava: Pai, por mais que doa, por mais que esteja doendo, por mais que eu não vejo saída, cumpra-se em mim a tua vontade. Às vezes é difícil nós falarmos isso. Às vezes nós queremos apresentar para o Pai o nosso sofrimento. Ali Jesus tentou apresentar para o Pai o seu sofrimento, o que ele havia passado ali. Mas ele disse algo para as nossas vidas, que isso tem que estar gravado na tábua do nosso coração. A palavra do Senhor tem que ser guardada na tábua do nosso coração. E nós devemos guardar essa palavra que Jesus disse: Pai, por mais que esteja doendo, mas que todavia seja feita a tua vontade. Cumpra-se em mim, Pai, a tua vontade, o seu desejo, o que eu vim para este mundo. E é isso que o Senhor está nos dizendo nessa manhã. Que cumpra-se em nós a vontade do Pai. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja sangrando, esse propósito do Senhor para a sua vida. Às vezes você não tem visto, ali a luta é tão grande, que às vezes até você tenta fugir, sair desse propósito. Não. Volte para esse propósito. Volte. Por mais que o diabo esteja te tentando tirar desse propósito, mas volte para ele. Aonde essas feridas, aonde dói, é nessas feridas
que o Pai vai te usar. É nessas feridas que o Pai vai pegar essas feridas, transformar em cicatrizes e te usar tremendamente para ser um canal de bênçãos para outras vidas. Por isso que Jesus, ele disse: eu venci o mundo, eu venci as tentações. Aqui Jesus foi tentado por Satanás. Porém, ele sabia do seu propósito. Ele sabia o que ele deveria cumprir. O que ele foi gerado ali no ventre de Maria tinha que se cumprir, que era a morte na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para a salvação das nossas vidas. Não teve amor maior que esse. Não tem amor maior que esse, que o amor de Jesus, o amor de Deus para as nossas vidas. Deus não mudou, continua o mesmo. Ele mostrou o seu infinito amor ali na cruz do Calvário, dando o seu filho, seu único filho, pela minha vida, pela sua vida. E o que o Senhor está nos dizendo nesta manhã? Não saia do seu propósito. Que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Aceite Ele. E eu sei que o Senhor, Ele vai fazer muitas coisas na sua vida através dessas feridas. Amém?